Normalmente, quando há vários desaparecimentos no mesmo local, acredita-se que a mesma pessoa seja responsável. Porém, pode ser apenas coincidências. A história de hoje é sobre um desses desaparecimentos. Sexta estranha com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam bem-vindos aqui no canal onde eu conto casos de histórias reais criminais algumas vezes por semana. O caso de hoje é da Tracy Treble. Vem comigo. Tracy Denise Gostomski nasceu dia 28 de agosto de 1970 em Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Ela era filha de John e Mary. Em algum momento aí da vida, os pais se divorciaram e o John se casou de novo com uma mulher chamada Pat. No momento da nossa história, Tracy tinha 35 anos de idade. O que falavam da Tracy é que ela era uma mulher muito amigável e ela amava os animais. Sabe daquelas pessoas que onde tem animal, ela prefere dar atenção ao animal do que ao ser humano que está próximo dela? Exatamente, ela era assim. E ela tinha um cachorro que vivia com ela e com o marido dela. O marido dela é chamado Stanley Treble. Eles se casaram em julho de 2003, por isso que ela passou a se chamar Tracy Treble. O casamento deles não era um casamento assim muito saudável. Eles eram meio tóxicos um para o outro, só que eles não percebiam isso. Ou se percebiam, eles resolveram ficar juntos, continuar juntos. Logo no começo do casamento, a polícia bateu lá na casa deles por uma denúncia de violência doméstica. Ele tinha tentado estrangulá-la, ele foi preso inclusive por isso, só que depois ele acabou sendo solto porque eu acredito que ela não tenha dado continuidade ao boletim de ocorrência. Mais uma vez, isso aconteceu em outro momento do casamento deles. Então, foram 2 vezes de abuso por estrangulamento. Tirando isso, cada um tinha um trabalho, um emprego, eles ganhavam muito bem. O Stanley, ele era vendedor de carros em uma concessionária e a Tracy trabalhava em empresa de viagens. Recentemente, ela tinha começado um outro emprego que também era no mesmo setor. Os dois bebiam muito e quando eles bebiam ficavam mais alterados e aí realmente acontecia a briga dentro de casa, né? Tirando essas 2 vezes que eu falei aí pra vocês, a briga deles era uma briga verbal. E assim, eles brigavam, só que não era segredo pra ninguém. Então, os vizinhos sabiam, tanto que a maioria das vezes quem ligava, né, pra polícia por causa do barulho eram os vizinhos. A família e os amigos também sabiam disso. Eles moravam em uma casa alugada e essa casa era de um homem chamado Chris Bryson e esse homem, ele era amigo do casal. Talvez por isso, né, o casal não tinha sido despejado ainda. Dia 1º de maio de 2006, o casal estava brigando feio na casa e o Chris foi chamado. Então eu não sei se foi algum vizinho que chamou o Chris, tal, ele foi chamado, ele chegou lá. Os dois estavam discutindo feio, né, boca a boca. Ele viu quando a Tracy jogou um telefone na cara do Stanley, sendo que um estava num cômodo e outro estava em outro cômodo da casa. O Chris tentou ali apaziguar a situação. A Tracy ligou para a irmã do marido. Ela tinha uma amizade, né, com a irmã do Stanley. Ela foi até lá, tentou apaziguar e tal. E aí eles combinaram que a Tracy ia dormir na casa da irmã aquela noite. No dia seguinte ela voltou para casa, só que eles não estavam se falando. Cada um estava dormindo em um quarto separado. A Tracy, ela ligou para várias pessoas para falar dessa briga. Então ligou para vários amigos, então sabiam, né, que eles tinham brigado mais uma vez. Inclusive uma das amigas de trabalho disse que estava com medo da segurança da Tracy estando, né, na mesma casa lá do Stanley. Então ela combinou no dia 3 de maio de 2006, antes de ir trabalhar, passar na casa de uma amiga chamada Melissa para elas conversarem, fazerem as unhas e aí depois elas iriam trabalhar. Só que dia 3 de maio de manhã, no horário combinado, a Tracy nunca chegou na casa da Melissa. A Melissa telefonou para ela, mandou mensagens e ela não respondeu nada. O que já era um sinal de alerta, né, porque ela não apareceu no compromisso, ela também não foi trabalhar. À noite, quando chegou em casa, Stanley viu que a esposa não estava. E ele tinha telefonado para a irmã, né, que tinha ligado para saber como tinha sido a noite anterior. Ele disse que a noite anterior foi horrível, porque a Tracy tinha bebido, ela estava fora de si, ela estava brigando, estava falando um monte de coisa. Foi uma noite assim que não deu para dormir muito bem. Ele disse que quando ele acordou antes de ir trabalhar, ele viu que a Tracy estava em casa, ele saiu, só que quando ele voltou, todas as coisas dela estavam lá.
o carro estava na garagem. Entraram em contato com Stanley também da proteção de animais. Por quê? Porque o cachorro da Tracy estava andando sem guia, sem coleira, estava meio abandonado ali no bairro. E aí ele já achou estranho, porque a Tracy nunca faria isso com o cachorrinho dela. Além do carro, a carteira, a bolsa, a chave de casa, estava tudo lá na bancada da cozinha. Só que ela não estava em lugar nenhum. Ele telefonou para os amigos, para a família, para saber se alguém sabia da Tracy, só que ninguém sabia, ninguém tinha visto. E aí ele entrou então em contato com a polícia e a polícia apareceu na casa dele. O policial coletou todas as informações. O Stanley falou que eles tinham brigado nos dias anteriores e na noite anterior também. E aí o Stanley disse que um ano antes, em 2005, ela demonstrou estar triste e demonstrou que queria fazer algo contra a própria vida. Então, por isso, ela ficou internada em um tempo numa clínica psiquiátrica até verem que ela estava bem, né, que ela estava apta a voltar ao dia a dia dela e que ela não faria mal para ela mesma. E aí ela foi liberada. Só que assim, ela estava tendo essas brigas no casamento, ela estava bebendo bastante, então o Stanley estava com medo que ela tivesse feito alguma coisa contra ela. Então assim, o que os policiais e que a família da Tracy, né, porque o Stanley telefonou para a mãe da Tracy para falar do desaparecimento dela, o que eles percebiam é que o Stanley estava meio desanimado, sem emoção, falando essas coisas. Só que poderia ser também porque ele estava de saco cheio, porque ela ter desaparecido já tinha acontecido também um tempo atrás e depois ela voltou. Então sabe quando a pessoa tá meio de saco cheio? Então ele estava assim e não demonstrava preocupação com o desaparecimento dela. Bom, enquanto ele estava no trabalho no dia 4 de maio, detetives específicos de pessoas desaparecidas apareceram para conversar com ele e perguntaram ali se tinha alguma salinha, né, para eles conversarem a sós. E aí o Stanley falou que não precisavam ir para a salinha, poderiam conversar ali mesmo na frente de todo mundo. Só que aquela coisa, né, salão de carro, então tem gente chegando, tem clientes, tem funcionários e tal. Eles acharam estranho, né, aquele comportamento, só que não tinha problema nenhum, eles conversaram ali mesmo. Eles notaram realmente que o Stanley estava bem calmo, ele não mostrava arranhões no corpo, né, se tivesse tido alguma briga física mesmo, ele poderia estar arranhado por golpes de defesa, isso não aconteceu. Ele se mostrou solícito, ele deixou a polícia verificar o carro, a casa, tudo, e tudo estava organizado, não tinha nada quebrado, o carro também estava limpo, não demonstrava nada que de repente tivesse acontecido alguma coisa pesada, né, alguma coisa feia ali, e de repente ele ter movido ou levado ela para algum lugar. E aí, como já faziam dias que ela não aparecia, eles resolveram procurar por conta própria, ajudar também, né, os policiais a encontrarem. Então, o Stanley saiu para procurar, os amigos saíram para procurar, a família também, a família dela, né, o pai que morava em outro estado foi lá pro Nebraska, e aí eles fizeram aqueles folhetos, foram na rua, deixaram em lugares, falaram com pessoas, fizeram o possível para encontrar. Ele foi com o Nick, com aquele amigo, em um rio onde eles costumavam ir, né? Ele falou, puxa, a Tracy gostava muito desse lugar, quem sabe ela não está aqui, porque eu tive um sonho que ela estava embaixo d'água. Então, olha só, né, que coisa. Só que aí não encontraram nada, continuaram procurando. A imprensa soube, então isso foi pra mídia, o que ajudou que voluntários soubessem do caso, né, e fossem ajudar também a procurá-la. O que muita gente ficou com medo, porque meses antes, Amber Harris, uma garota de 12 anos de idade, também tinha desaparecido e ela continuava desaparecida. E a Tracy, ela desapareceu dia 3 de maio, né? Além disso, no dia 10 de maio, uma garota chamada Jessica O'Grady também desapareceu. Ela era mesmo de Nebraska, ela nasceu lá e ela fazia a Universidade de Nebraska. Então ela morava em Omaha, que é uma cidade grande, e pertinho ali de onde Tracy tinha desaparecido. Aí a população realmente ficou mais receosa, porque eles encontraram semelhanças físicas entre Jessica, de 19 anos, e entre Tracy, de 35 anos. Eles falavam que a Tracy seria a Jessica dali a alguns anos. Será que era alguém interessado, então, no porte físico delas, no mesmo tom de cabelo, no mesmo tom de pele? Será que tinha alguém ali que ia começar
a raptar esse tipo de mulher? Inclusive, gente, eu descobri o caso da Tracy quando eu estava pesquisando sobre o caso da Jessica. E aí eu fiz, né, toda a história da Jessica. Eu vou deixar aqui o link para vocês verem, porque deve ter sido o vídeo anterior que saiu. E aí sim eu descobri o desaparecimento da Tracy. E aí eu descobri um outro caso que aconteceu ali na região, de um casal que morava em uma fazenda. E aí também agora eu descobri o caso da Amber Harris, que provavelmente eu vou trazer também para vocês, tá? Então tinha muito mais pessoas procurando, porque já que eram duas mulheres desaparecidas, né? A probabilidade de encontrar uma era maior, porque eram famílias e amigos de duas pessoas e também de toda a população. Então assim, Tracy desapareceu, a casa também não demonstrava nenhum sinal de arrombamento. Então, onde estava a Tracy, né? A família, eles até iam dar uma recompensa de 75 mil dólares para quem ajudasse a dar uma informação importante de onde estava a Tracy. Inclusive, um ex-namorado da Tracy, lá da época da escola, disse que entrou também em contato com uma médium, uma pessoa que ele confia, que tem habilidades psíquicas, e disse que ela estava viva. Por quê? Porque a energia dela ainda estava naquele ambiente, então significa que ela estava viva. O pai da Tracy disse que tinha conversado com ela 2 dias antes dela desaparecer. Ela estava feliz, ela estava falando do novo emprego, e ele tinha desconfiança sobre o Stanley, sobre o marido. Ele disse para fazerem um teste do polígrafo nele, porque ele não acreditava que o Stanley era sincero. E ele também disse que o Stanley não parecia estar tão preocupado em sair para procurá-la, né? Ele falou assim, gente, se fosse a minha esposa, eu ia estar desesperado. Dia 19 de maio de 2006, 9 dias depois do desaparecimento da Jessica O'Brady e 13 dias depois do desaparecimento da Tracy, um corpo foi encontrado no rio Mississippi. Esse rio ficava perto de onde as duas moravam, né? Ele ficava a 8 quilômetros da casa da Tracy. Era um corpo de uma mulher que estava sem roupa e estava muito machucado. Então as duas partes sabiam que podia ser ou da Tracy ou da Jessica. E quando, né, foram fazer os testes, verificaram que era o corpo da Tracy. Quando Stanley foi informado que o corpo da esposa dele apareceu, ele ficou calmo. Ele não fez nenhuma pergunta, basicamente ele não teve reação nenhuma. Na necropsia descobriram como estava o corpo dela. Ela tinha recebido ferimentos horríveis. Os ferimentos dela no corpo inteiro eram causados por um objeto contundente. Ela tinha machucados na testa, no rosto, múltiplas fraturas no crânio, fratura na sobrancelha esquerda. O rosto dela, a maçã do rosto dela foi deslocado e também o maxilar superior dela também tinha sido deslocado. Ela estava com um dente faltando e tinha um outro dente que tinha sido fraturado. Além disso, ela tinha machucados no peito, no abdômen superior, na coxa, na parte de trás do couro cabeludo. E aí, por causa desse machucado na cabeça, ela teve uma hemorragia subcutânea. E a análise do fígado demonstrou que ela tinha consumido bastante álcool aquele dia. Então, o legista disse que os machucados na cabeça foram resultados de pelo menos 3 impactos fortes. E o fato dela ter tido a cabeça machucada, que ela teve aquela hemorragia, e ela estar alcoolizada, isso pode ter contribuído para que ela tivesse sido machucada daquela forma. Ou seja, ela não estava em condições de se defender. Muitos desses machucados no corpo dela, o médico disse que foi como se ela tivesse caído de uma altura alta. Só que apesar de todos esses machucados nela, ele acreditava que nenhum desses machucados foi o que causou a morte dela. O que causou a morte dela foi um estrangulamento. Só que ele não soube determinar que tipo de estrangulamento, porque ela já estava em um estado grande de decomposição. Pelo menos um estado assim que não dava para ele verificar qual foi realmente a causa. Então questionaram o legista se ela poderia ter feito aquilo com ela, se ela realmente poderia ter tirado a própria vida, por exemplo, jogado lá no rio. Ele falou que não, que esses tipos de machucados que tinham no corpo dela não era de uma pessoa que fez isso ela mesma. Porém, era sim de um caso de homicídio, principalmente pelos machucados na cabeça. Ela não poderia ter feito aquilo com ela mesma. Só um machucado daquele, ela iria ficar desorientada e não conseguiria fazer os outros. Dia 31 de maio de 2006, então foi o funeral dela, e o marido dela, Stanley Tribble,
acabou preso e acusado de ter tirado a vida dela somente em agosto de 2006. Quando ele foi preso por causa disso, ele acabou falando demais. Então ele falou para 2 outros detentos que ele tinha feito aquilo com a esposa, que ele só queria realmente que ela calasse a boca. E quando ele deu o primeiro golpe nela, ele percebeu que ele não poderia voltar atrás. E pro outro detento, ele disse que ouviu quando bateu nela e os ossos dela quebraram. E aí ele tirou a vida dela por volta de 1h30, 2 horas da manhã e realmente inventou aquela história que saiu para trabalhar e ela ainda estava em casa. Bom, esses detentos, eles estavam até o julgamento, né? Eles foram importantes testemunhas de acusação e fora todo aquele histórico, né? Principalmente das 2 vezes que a polícia bateu lá na porta da casa deles e ele tinha tentado estrangular a esposa. Bom, então diante disso, o júri o considerou culpado. Então ele recebeu a pena de prisão perpétua sem direito a condicional. Algum tempo depois ele recorreu, né, da pena. O pessoal sempre inventa algumas coisinhas lá que não estão de acordo com a lei, né? E aí eles tentam de alguma forma tentar um outro julgamento ou diminuir a pena. E no caso dele o juiz negou. Então, apesar dele ter recorrido, a pena se mantém. Bom, então esse é um caso de hoje. Deu para complementar um pouquinho, né, a história lá da Jéssica, para vocês saberem então o que aconteceu, né, para quem já assistiu aquele vídeo. Para quem não assistiu, eu convido vocês a irem lá assistir o vídeo da Jéssica O'Grady. E aí, fiquem de olho também no próximo vídeo, que provavelmente será daquele casal de fazendeiros que eu falei para vocês. Que, gente, eu já fiz o roteiro e pensa num roteiro assim cheio de reviravoltas, tá? A gente se vê num próximo vídeo também, tá bom? Tchauzinho pra vocês, fiquem bem. Então, gente, tinha muita mais... Então, tinha muita mais... Muito mais...